Nesse vídeo eu vou falar para você dos 5 medos que mais nos afligem e que talvez sejam os medos que nos paralisam em alguns momentos da nossa existência. Fique até o final desse vídeo, ele é rápido, eficaz, simples e muito direto e vai ajudar você a fazer uma boa leitura da sua existência. Eu sou o Leandro Chaves, psicoterapeuta, filósofo, teólogo, e eu estou aqui com uma missão: ajudar você a ter durante a sua jornada o equilíbrio que você precisa. Vem comigo, porque eu vou te ensinar a fazer isso. Certa vez, estava lendo em algum lugar, que eu não me lembro onde, que Martin Luther King dizia assim: às vezes é preciso uma pitada de coragem e tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. Bom, com isso quero dizer que a coragem é tão necessária, pois nos coloca em prontidão para experimentar aquilo que a vida tem de fato para nós. Mas ao mesmo tempo, às vezes não basta só querer ter a coragem. Às vezes precisamos saber trabalhar os processos, precisamos lidar com alguns processos, com algumas questões, para que essa coragem venha assim aparecer e que possamos assim abraçá-la verdadeiramente. Só que, às vezes, quando a coragem não aparece, é porque por trás dela tem medos que gritam em nós, na nossa existência. E dizem algumas pesquisas, alguns teóricos, alguns estudiosos que são 5 medos que realmente impactam muito a nossa existência. Primeiro medo que podemos dizer é o medo da dor. Quem não tem medo de uma dor? O medo de um sofrimento. Não só a sua dor, mas também a dor de pessoas que você ama muito. O medo da dor, o medo de ficar doente. E aí, tentamos evitar de qualquer maneira muitas situações. Pessoas, por exemplo, agora a gente viu nessa época da pandemia, né? Como foi forte isso. O medo de ficar doente, o medo de pegar o vírus fez com que tivéssemos atitudes importantes, mas muitas pessoas foram para o excesso e tiveram atitudes que prejudicaram e até hoje estão tratando as consequências dessas atitudes porque acabou gerando um transtorno de ansiedade. Então, nós seres humanos temos forte isso, o medo da dor, o medo de sofrer, o medo de não só se sentir, mas ver alguém que a gente ama sentindo dor emocional forte. O segundo medo também que aflige a nossa existência é o medo de ser julgado. O medo do julgamento é muito interessante, porque ali nós temos um medo enorme de sermos criticados, sermos observados, sermos analisados. E aí é interessante também que nesse momento costumam aparecer pessoas tóxicas, pessoas que roubam a sua energia, pessoas que são capazes de expor a sua fraqueza diante do outros ou até mesmo a ressaltar aquilo diante de você. Esse medo do julgamento faz a gente travar muito. O terceiro medo é o medo da rejeição. Medo da dor, medo do julgamento, medo da rejeição. Aqui nós estamos falando de aquele medo de ser excluído, ser deixado de lado, o medo do abandono, medo onde você tem aquela preocupação, aquela sensação que se você ficar sozinho, deixado de lado, pronto, starta em você uma grande paralisação existencial. E aqui, algumas pessoas têm medo de serem tiradas do grupo de redes sociais, medo de não serem convidadas para algumas festas, enfim, tantos medos que aí começa a dizer, poxa, o medo da rejeição está atuando em mim. O medo, eu gostaria de fazer parte daquela vida, daquele grupo, daquela festa, daquele evento, daquele trabalho, daquele projeto e não estou fazendo, eu fui rejeitado. E aí você começa a ter atitudes para evitar essa rejeição. Podem ser atitudes boas que vão ter sucesso, mas às vezes você pode entrar por um caminho que não vai trazer tanta produtividade e não vai ser um caminho saudável para você. Entende? É assim que nós trabalhamos. A aceitação é um processo natural. E eu costumo sempre dizer, as pessoas têm que nos aceitar do jeito que nós somos. Sabe? Do jeito que é nossa existência. E quem ama realmente aceita. Bom, vamos para o quarto medo, é o medo do fracasso. Esse medo é muito interessante, porque nesse medo nós temos aquela grande paralisação só de pensar. Paralisamos a nossa existência só de pensar em perder coisas que conquistamos ao longo da vida.
Coisas não só relacionadas a bens materiais, projetos, trabalho, carreira, mas também coisas ligadas à família. Olha que interessante. Medo de perder uma família, medo de perder um relacionamento, medo de perder pessoas. Aqui é o medo do fracasso, que se a gente não souber lidar com ele, e se a gente não souber pensar que o fracasso aparece de tempo em tempo, que é normal, ele chega. Bom, se a gente não pensar assim, vai acontecer algo estranho, porque vamos ser movidos a tentar a todo custo evitar o fracasso. Só que a gente sabe que em algum momento a gente não vai conseguir evitar. Faz parte da vida perder e, como eu digo sempre, está tudo bem. Qual o problema em perder? Qual o problema em experimentar sensações desagradáveis, sensação de mal-estar, sensação de tédio, sensação até mesmo de impotência? E algumas pessoas até vão sentir uma sensação tão grande de incapacidade na hora do fracasso que pensam até em sumir, desaparecer desse mundo. É um fenômeno muito interessante e existencial, a dor do fracasso. E o quinto e último medo, poderíamos dizer tantos outros, mas aqui eu tentei agrupar mais ou menos dentro daquilo que eu acho que mais nos aflige. O quinto e último medo não é o medo da dor, não é o medo da rejeição, não é o medo do fracasso, não é o medo do julgamento, mas é o medo do medo. Aqui entra a ansiedade propriamente dita. É uma circunstância interessante que começa a acontecer com a gente, onde eu começo a ter medo não de uma situação real, específica, que seria normal, mas eu começo a ter medo do medo. E entram processos aqui interessantes porque eu posso mudar todo o meu comportamento nessa situação. Por exemplo, a síndrome do pânico é propriamente fruto desse medo do medo. A ansiedade antecipatória é fruto do medo do medo. E se soubermos lidar com isso com maior naturalidade possível, uma grande chance de superar, nós temos esse medo. Podemos fazer muitas coisas na nossa existência para vencer esses 5 medos. Podemos fazer coisas do dia a dia, coisas que vamos ter resultados a longo prazo, mas também podemos procurar ajuda médica, podemos procurar se tratar, podemos entrar num estágio de vida que a terapia, o médico, se for preciso, ajuda dos fármacos, enfim, tudo isso vai ser uma grande rede de apoio que eu gosto de chamar um grande projeto terapêutico para você. Bom, que esses 5 medos existam na sua vida, porém que existam de maneira saudável. O medo da rejeição, o medo da dor, o medo do fracasso, enfim, o medo do julgamento, o medo do medo, tudo isso vai fazer parte da sua jornada. Porém, uma coisa só eu te peço, não deixe esse medo transformar a sua vida e fazer com que você interrompa coisas que você gostaria de fazer e por causa do medo você não está fazendo. Se você está gostando desse vídeo, vem para a Live Terapia todas as segundas-feiras, 20 e 28 no canal do YouTube, porque você vai experimentar algo incrível na sua existência. Um momento terapêutico, 50 minutos de pura reflexão e direcionamento para você. Comigo, Leandro Chaves, psicoterapeuta, filósofo, teólogo, pronto aqui para te servir. Não vá embora sem curtir esse vídeo, sem deixar um comentário, sem compartilhar. Faça agora a sua parte. Bom, porque temos muitas pessoas que esperam por um momento como esse que você experimentou.